Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 6. Capítulo 5. A formação do grupo Ayano-koji. Os dias voaram até que chegou a hora de Yukimura iniciar a quinta sessão de estudo. Realizamos a segunda, terceira e quarta reuniões no Pallet, mas hoje decidimos nos encontrar em um café dentro do Shopping Keiyaki. Isso ocorreu porque, até hoje, as atividades do clube haviam parado para permitir que os alunos se concentrassem nos exames finais, portanto, esperávamos que a Pallet estivesse repleta de pessoas. Com certeza, é mais barulhento do que eu esperava. Yukimura ficou surpreso com o número de estudantes dentro do café. Conseguimos garantir nossos assentos, mas o café estava quase cheio. Grupos de estudo abrangendo todas as séries estavam começando à nossa volta. Embora existam muitos estudantes trabalhando silenciosamente, o grande número de pessoas fez parecer que não seria uma sessão de estudo silenciosa como seria na biblioteca. Deveríamos ter feito isso na biblioteca ou no meu quarto. De jeito nenhum. É mais fácil fazê-lo aqui, mole. Certo, Miyatsushi? Sim. Eu fico bastante calmo e tenso durante o clube de tiro com arco. Ao contrário de Yukimura, os dois parecem estar bem por estar aqui. A era de estar preso em uma sala abafada, de frente para uma mesa acabou. É um método de estudo moderno para aprender enquanto conversa com um grupo de amigos. É evolução degenerativa. Vocês estudam aqui, então se você diz que pode se concentrar, eu acredito em você. Eu preparei o material para hoje. Os dois se prepararam desapaixonadamente ao receberem cadernos cheios de perguntas sobre artes liberais que abordavam suas fraquezas. As fileiras de perguntas eram como um festival de fogos de artifício, com barracas espalhadas por toda parte. Yukimura parecia bastante animada, o que era compreensível. Agi, hoje também está repleto de questões de artes liberais. Yuki não tem piedade. Mesmo que ela não goste de estudar, ela precisa se concentrar no assunto mais fraco, por isso é compreensível que Hasebe ficaria angustiado. Miyaki parece que está quase vomitando. Sua mão está pressionada contra a boca do estômago enquanto ele olha para as notas. Como você pode ter medo antes mesmo de começar? Você está certo, mas obviamente há mais que da última vez, e eles parecem bem difíceis. Chegar a essa conclusão antes mesmo de começarmos é uma maneira comum de pensar para estudantes que não conseguem atingir marcas difíceis. Antes de tudo, pensar e enfrentar o desafio é básico entre o básico. Yukimura falou, apaixonado por ensinar. Caso contrário, as perguntas são mais simples que da última vez. Claro que são difíceis. Realmente difícil, com certeza. Eles provavelmente foram. É impossível manter as perguntas simples para sempre. As perguntas e explicações de Yukimura foram bastante brilhantes. Pode ser um exagero, mas eu me pergunto se ele é hábil o suficiente para ser professor. Enquanto ele os repreende, ele nunca desiste deles, e nunca levanta a voz quando a outra pessoa não entende. Yukimura cresceu devido à influência de Horikita. Não acredito que ele conseguiu mudar assim. Durante o primeiro semestre, Yukimura e Horikita insistiram em que eles fossem colocados na classe D por engano, o que parece muito distante de nós. Vamos, Hasebe. Miyaki pareceu perceber que não havia utilidade em reclamar e se decidiu. Você está muito motivado, Miyatsushi. O que é de errado, sentindo sangue quente? Mesmo tendo uma folga nas atividades do clube, não quero gastar meu tempo livre estudando. Posso ir para casa depois de terminar? Claro! Yukimura e Horikita ensinam de maneiras diferentes. Horikita estabeleceria períodos de tempo exatos para o estudo adequado, enquanto Yukimura não cumpria períodos específicos. Suas sessões durariam até que terminassem tudo que ele preparou. Portanto, suas sessões podem ser concluídas mais cedo ou mais tarde do que o esperado.
Qual método é melhor varia de pessoa para pessoa, mas Yukimura provavelmente escolheu fazê-lo dessa maneira, porque Hasebe e Miyake podem lidar com isso até certo ponto. Se fosse um grupo de estudantes que não tivesse uma base muito boa, como Iki, a maneira de Yukimura fazer as coisas seria bem difícil. Eles podem até escrever respostas sem pensar na pergunta para terminar mais cedo. Se isso acontecer, apenas deixe estar e ensine-os até que eles entendam. Se você não tem tempo livre, saia do clube. Quero participar das atividades do clube, mas também quero ter tempo livre. Tão egoísta de qualquer maneira, se ambos recuperarem sua motivação, não há mais nada a dizer. Se um ou os dois deixassem o grupo de estudo, que dificuldades Horikita me perguntaria no futuro? A confiança que Yukimura nutriu nessas sessões parece ter tido um bom efeito sobre os dois. Não consigo imaginar que eles tenham mais dúvidas sobre a abordagem de Yukimura. Então, Ayano Koji, de hoje em diante, eu vou pedir para você fazer isso também. Sim? Você deve conseguir uma pontuação boa o suficiente, mas seu parceiro é Sato. Você terá que preparar e revisar completamente. Se vocês abandonarem, não há caminho de volta para nós. Não, eu faça isso, Ayano Koji-kun. Ou devemos morrer juntos. A cabeça de Hasebe cai como um fantasma com a franja pendurada. Ela me agarra pela mão como se estivesse tentando me arrastar para as profundezas de um poço. Bem-vindo. Fui arrastada por uma voz assustadora e arrepiada e engolida pela escuridão das questões das artes liberais. A propósito, não há um Yoshimoto-kun na classe C. Mieteshi, você sabe. Você quer dizer Yoshimoto Kozetsu. Ele está no clube de tiro com arco. Oh sim, esse Yoshimoto-kun. Ouvi dizer que ele começou a sair com uma menina do segundo ano, sabia? Cansado de estudar, Hasebe começou a fofocar. Eu não tinha ouvido nada sobre isso, mas estava pensando que ele estava com pressa de sair mais cedo por algum motivo estranho. Então foi isso que aconteceu. No ensino médio, o obstáculo para namorar alguém com 1 ano de idade é bastante alto. Quando você é adulto na casa dos 30 anos, uma diferença de 1 ano ou 2 não parece ter muita importância. Embora isso seja algo que não consigo imaginar na adolescência, é certamente assim que funciona. Yoshimoto-kun está super motivado e diz que eles vão se casar no futuro. O homem é um simples idiota. Hasebe e Miyake divergiram lentamente de estudar. Você é livre para falar sobre quem vai sair com quem e como será o futuro tudo o que quiser, mas, no mínimo, faça seu trabalho enquanto faz. Eu sei. Estamos apenas conversando enquanto respiramos. Hasebe se acostumou com esse tipo de coisa, então ela não deu nenhuma indicação de ser abalada pelas palavras de Yukimura. Isso está certo. Uau, estou recebendo vibrações sarcásticas de você. Vou encher minha xícara. Você está adicionando mais açúcar. Estou surpreso que você possa beber tão doce. Do meu ponto de vista, não consigo entender as pessoas que bebem preto. Hasebe tentou se levantar com um copo de plástico vazio, mas tropeçou na mochila aos pés e o copo na mão caiu no chão. Meus olhos inconscientemente o seguiram enquanto rolava. A xícara parou aos pés de um estudante que passava. Desculpe. Hasebe começou a se desculpar, mas o copo foi esmagado sob os pés, então ela engoliu as palavras antes que elas saíssem. Vocês todos parecem estar se divertindo. Que tal eu participar? Quem são vocês? Hasebe imediatamente reforçou a guarda e olhou bruscamente para o grupo à sua frente. Também foi uma reação razoável, porque o homem que esmagou a xícara não era outro senão o Ryuen da classe C. De pé atrás dele estavam Ishizaki, com Mia e Kondo, o trio de classe C frequentemente visto. Ryuen mostrou um sorriso malicioso como se estivesse pensando em algo divertido. Havia também uma garota solitária que geralmente não fazia parte do grupo de Ryuen ao lado de Ishizaki. Ela usava uma expressão inadequada para a situação, desprovida de toda atenção. Ei! Por que você pisou na minha xícara? Não foi um acidente, foi. Rolou para os meus pés e eu pensei que você tivesse jogado.
Pisei nele para poupar o esforço. Ele riu e devolveu o copo a Hasebe com um chute. Um pouco de seu conteúdo polvilhado no chão a partir de um buraco na lateral dele. Miyake, observando em silêncio, levantou-se devagar. Oi, Ryuen. Eu queria dizer isso há um tempo agora, mas essa é a sua atitude punk. Com quem diabos você pensa que está falando? Como se dissesse que Ryuen não precisava se preocupar com ele, Ishizaki foi em frente e agarrou Miyake pela lapela da camisa. Eu não estava falando com você. Um capanga deve cuidar de seus próprios negócios, Ishizaki. Miyake não se mexeu e afastou a mão de Ishizaki. Desgraçado. Ishizaki gritou, que conseguiu atrair a atenção do nosso ambiente, mesmo em um ambiente tão barulhento. A pessoa que reagiu com sensibilidade a isso não era outra senão Ryuen. Cale a boca. Você realmente quer fazer uma cena em um lugar como este, Ishizaki? Desculpe. Por que Miyake era tão arrogante? Eu não odeio idiotas emocionalmente impulsivos, mas agora você precisa se comportar. Sim. Ryuen estava certo. Não existem apenas os primeiros anos, mas também estudantes seniores, assistentes de loja e várias câmeras de vigilância. É um lugar público, sem pontos cegos. Se um incidente acontecesse aqui, a classe C seria claramente culpada. É quase certo que eles estariam sujeitos à punição com base nos testemunhos e gravações que teríamos como evidência. Eu não tenho negócios com você. Estou interessado nas duas pessoas por lá. Ryuen disse isso ao mudar sua linha de visão de Miyake para Yukimura e El. Você recebeu meu presente? Que diabos você está falando? Naturalmente, Yukimura não conseguia entender do que estava falando. Ele olhou para mim como a outra pessoa a que Ryuen se referia. O chamado presente é sem dúvida o momento em que ele enviou uma mensagem com as palavras "Quem é você?" Quem sabe? Eu agi como se não soubesse. Ryuen havia recorrido a medidas realmente difíceis. Eu não tinha motivos para cavar minha própria cova, respondendo às perguntas dele. Mesmo se eu tentasse parecer mais suspeito para ele, ele não seria capaz de chegar a nenhuma conclusão. Isso ocorre porque não importa o que aconteça, ainda é apenas uma área cinzenta. Como é isso? Você entendeu alguma coisa, Iori? Ryuen tirou os olhos de nós por um momento e perguntou à garota da classe por seus pensamentos. Como é? Bem, não há como dizer nesta fase. Muitos estudantes que trabalhavam com Ryuen tinham medo dele, mas a garota chamada Iori permaneceu totalmente calma nessa situação. Seus olhos um pouco fora de foco alternaram entre nós dois. O que Ryuen estava planejando ao trazer esse aluno aqui? Ambos os rostos deixam uma impressão fraca, então provavelmente os esquecerei imediatamente. Kukuku, não diga isso. Eles provavelmente serão nossos amigos por muito tempo. Yukimura-san. Ayano Koji-san. Koenji-san. Quem era a outra pessoa? É Hirata. Hirata. Isso mesmo, era Hirata-san. Por que rostos e nomes são tão difíceis de lembrar? Ela estava envolvida em uma atmosfera misteriosa, e eu estava bastante preocupado com os honoríficos de Ishizaki enquanto conversava com ela. Eu já a tinha visto antes e sabia que ela era uma aluna da classe C. Como esperado, o único que você lembrará é Koenji. Ele é muito único, por isso é fácil de lembrar. Parece que Ryuen também marcou Hirata e Koenji. No caso de Koenji, suas ações foram verdadeiramente incompreensíveis, mas é compreensível que ele seja suspeito por causa de sua capacidade. Dito isso, parece que Ryuen não teria selecionado Koenji como um de seus alvos se soubesse que não estava agindo, mas era estranho. O que diabos há de errado com você, Ryuen? Estamos ocupados, então, se você quiser resolver algo, vamos fazê-lo rapidamente. Miyake falou agressivamente, transmitindo todos os nossos sentimentos com suas palavras. Não é nada. Estamos apenas dizendo olá por hoje. Mas vou lhe dizer agora, vou vê-lo novamente em um futuro próximo. O que isso significa? Ignorando a pergunta de Miyake, Ryuen deixou o café com sua comitiva. O café,
que foi brevemente envolvido em silêncio, imediatamente recuperou sua vitalidade e retornou ao estado anterior quando todos voltaram aos seus estudos. Contudo, o aluno chamado Yuri permaneceu no local, ainda nos observando o tempo todo. Sob tais circunstâncias, não há como nos concentrarmos com sucesso em nossos estudos. Irritado, Hasebe falou: "O que é isso? Você está sendo uma distração por aqui. Um momento, por favor." "O quê? Afinal, o que isso quer dizer?" "Estou dizendo que você está no caminho, então vá para outro lugar, ok?" Hasebe, que teve sua xícara esmagada pouco antes, estava de mau humor. Confrontado com o desordeiro Hasebe, Yuri respondeu com um sorriso levemente pateta. Ela pegou a bolsa aos pés e foi até o caixa do café. "O que foi aquilo? Quem sabe? Não entendo direito o que está acontecendo e não quero saber." Yukimura parece incapaz de entender as ações de Yuri e ficou temporariamente perdido em pensamentos. Como se não pudesse chegar a uma conclusão, ele decidiu ignorar completamente o assunto. "Eu acredito que ela é Sina e Yuri da classe C. Eu já a vi antes." Parece que apenas Miyake conseguiu lembrar o nome dela. A Sina em questão fez um pedido ao recepcionista do café e voltou com 2 xícaras na mão. "Se você não se importa, por favor aceite isso." "O que você quer dizer? Por que você está dando para mim? Você não precisa ter cuidado comigo. Eu estava assistindo o que aconteceu antes, e está claro que Ryoen-kun estava errado. Gostaria de me desculpar em nome da classe C. Tomei a liberdade de adicionar açúcar a mim mesma." "Você colocou? Isso é totalmente delicioso. É exatamente igual ao que eu estava bebendo mais cedo. A xícara que foi triturada anteriormente tinha muito açúcar coletado no fundo, então achei que você gosta do seu café doce. Fico feliz por não ter cometido erros. Mas, parece que ele tem exatamente a mesma quantidade de açúcar que eu gosto adicionada. Isso é uma coincidência. Eu calculei ao contrário, com base na quantidade de açúcar que não havia se dissolvido em sua última xícara." Você pode fazer isso? Suponho que possa ser considerado surpreendente. Apesar da minha aparência, tenho uma percepção bastante boa. Com isso, ela se virou para mim, Yukimura e Miyake. "Isto é, vocês estão realizando uma sessão de estudo, certo? Pessoas como ela drenam totalmente minha energia." Hasebe estava irritada até agora, mas ela ficou totalmente impressionada com o ritmo inescrutável de Yuri. Do ponto de vista de Yukimura, ele não queria arriscar dar a Yuri nenhuma informação extra, então ele rapidamente encobriu as anotações de todos. "Por acaso, você acha que eu sou um espião? Você nem precisa perguntar, é claro que estamos suspeitando de você. Eu não faria isso. Afinal, eu normalmente mantenho distância de Ryoen-kun. Mas Ryoen-kun não te chamou intimamente pelo seu nome e eu pessoalmente pedi para acompanhá-los porque estou interessado na classe D." Os 3 não conseguiram entender o raciocínio por trás da declaração de Yuri e inclinaram a cabeça para o lado. Claro, eu os imitei, fingindo não entender a situação. "Você não sabe. É um tópico quente na classe C. Há um mentor na classe D que está escondendo sua verdadeira capacidade. Aparentemente, essa pessoa fez enormes contribuições para o progresso da classe D durante o teste desabitado da ilha, o teste no navio de cruzeiro e durante o festival de esportes. Você realmente não sabe." Yuri fala uma verdade que a maioria da classe D não foi capaz de descobrir. Claro, havia pontos de interrogação pairando sobre Hasebe e as cabeças dos outros. "Eu não faço ideia. Você não está falando apenas de Horikita?" "Sim. Só consigo pensar em Horikita-san. É aparentemente alguém que não seja Horikita Suzune-san." Yuri os impediu de chegar a essa conclusão. "Ayano Koji-san, eu ouvi dizer que você passa muito tempo com Horikita-san." "Não tem sido assim recentemente, mas acho que passei muito tempo com ela em comparação com qualquer outra pessoa. Afinal, você senta bem ao lado dela. Ainda assim, não há ninguém mais esperto que ela."
Sim, essencialmente todas as estratégias da classe D são coisas que ela propõe. Haseb e Miyake concordaram convenientemente um com o outro em um bom momento, acrescentando credibilidade à minha declaração. Eu não precisaria confirmar ou negar nada sobre nós dois passarmos tempo juntos. Só é importante dizer a verdade do ponto de vista de um aluno típico da classe D. Entendo. Todos vocês têm o mesmo tipo de avaliação dela. Você pode parar de atrapalhar trazendo coisas inexplicáveis. Yukimura falou fortemente, tendo sido gradualmente influenciado pela atmosfera peculiar de Iori. Parece que ele é incapaz de suportar a ideia de reduzir ainda mais o tempo de estudo. Eu sinto muito. É minha culpa por atrapalhar seus estudos, não é? Sinto muito, mas é assim que é. Você realmente não precisa ir tão longe, Yuki. Se você não tem reclamações sobre falhar e abandonar a escola, tenha um bom papo. Eu estou indo para casa. Ah, por favor, me perdoe um pouco. Por favor, continue me ensinando. Haseb inclinou a cabeça. É isso? Se você quiser falar sobre assuntos estranhos, faça-o após o exame. Yukimura terminou a conversa com Yuri quase à força, então Yuri se desculpou de seu assento. Eu sinto muito. Seria perigoso você deixar de estudar desesperadamente para o exame. Isso foi um golpe para os estudantes que corriam o risco de falhar. Sinto que ela sempre tem um temperamento natural, mas não está claro se ela pode ser confiável. Entendo. Vamos conversar sobre isso após o término dos exames finais. Não deve ser tarde demais nesse ponto. Tendo decidido ir para casa, Yuri pegou sua xícara. Obrigado pelo café, foi um verdadeiro prazer. Não foi nada de especial. Adeus então. Depois disso, Yuri, que apareceu junto com Ryuen, também foi embora. Não tenho certeza se ela faz parte do plano de Ryuen para me encontrar, mas não há nada errado em ficar alerta. Vou ter que ficar de olho nela por enquanto. Como todos vivemos no mesmo dormitório, todos nós inevitavelmente saímos para voltar juntos. Yukimura acompanhou o progresso da sessão de estudo de hoje em seu telefone celular. Faz muito tempo desde que estou tão focado em estudar. 6 horas na aula, mais 2 horas depois da escola. Certo. Até estudantes de todo o mundo não precisam fazer muito, não é? Mas os alunos da classe C desperdiçaram nosso tempo nos interrompendo no meio do caminho. Nós não cedemos à interferência. Eu diria que estudamos muito hoje. Os dois caminharam conversando um com o outro, satisfeitos com seus esforços. Ao ouvir isso, uma expressão irritada surgiu no rosto de Yukimura. Você está brincando? Quando os exames para ingresso na universidade começarem, você precisará estudar depois das aulas por pelo menos 3 horas e, se conseguir, até 4. Claro, isso significa todos os dias. E à medida que o exame se aproxima, você terá que tomar a iniciativa e estudar por mais de 10 horas por dia. De jeito nenhum. Eu não posso estudar assim, Yuki. Você deveria saber isso totalmente. Minha irmã mais velha é professora. Como se por rotina, ela sempre faz isso antes do exame. É uma linhagem familiar. Yuki, você também pretende se tornar um professor no futuro. Não há nada particularmente de bom em ser professor. Além disso, não pretendo ser professor. Se eu queria ser professor, por que eu chegaria a uma escola onde o sistema de ensino está tão desconectado da sociedade normal? O caminho para se tornar professor geralmente não é fácil. No entanto, é tipicamente várias etapas menos difíceis do que a de um advogado ou contador reconhecido, e não há benefício real na escolha dessa escola em particular. Além disso, Yukimura não se incomoda em estudar, e suas capacidades acadêmicas estão além da média. Então é ainda mais verdade. Então, por que aqui? Não importa qual seja o motivo. Você quer se interrogar por suas razões pelas quais eles escolheram se inscrever aqui. Depois que você for solicitado a explicar suas circunstâncias, você entenderá como é.
Hasebe foi repreendido, mas, infelizmente, sua resposta acabou sendo contraproducente. Hasebe não respondeu com relutância, mas tomou a iniciativa de dar a primeira resposta. Bem, para mim, acho que fui uma das pessoas atraídas pelas propagandas das escolas, sabia? Se a escola lhe promete um emprego ou educação depois de se formar, por que você não escolheu vir para cá? Não é assim, o suficiente para motivar a maioria das pessoas? Vou acrescentar algo a isso. Outro motivo para vir aqui é que a escola não custa um centavo para participar. Sem mencionar que a vida no dormitório geralmente custa dinheiro, mas também não precisamos pagar nada por isso. A escola até nos permite morar no campus sem a necessidade de pontos particulares, certo? Aprecio esse aspecto mais do que a garantia de algo para fazer depois da formatura. Isso é um exagero. É realmente incrível poder trabalhar ou estudar onde quiser. Você é livre para falar sobre seus sonhos, mas faça os exames finais primeiro. O sistema que Hasebe está fantasiando não significa nada se você não se formar na classe A. Não pode haver algum tipo de bônus. Algo como a escola mentindo sobre fazê-lo apenas para a classe A, e que poderemos ir aonde quisermos, desde que nos forme corretamente. Isso é impossível. Se fosse esse o caso, as notícias certamente já teriam se espalhado entre os estudantes. Mas nunca ouvi nada assim, mesmo durante as atividades do clube. Mais do que isso, o segundo e o terceiro ano da classe D ainda parecem bastante infelizes. Eu nunca estive envolvido em nenhuma atividade do clube, então não sabia praticamente nada sobre essa parte, mas definitivamente não havia ambição nos terceiros anos da classe D com quem eu havia estado em contato no início do ano. Mesmo sendo uma escola sob administração direta do Estado, quando se vê que a escola não oferece nenhum tratamento especial aos alunos além da classe A, posso imaginar que isso influenciaria negativamente, não positivamente, minha capacidade de obter um emprego ou continuar na escola depois que me formar, porque serei visto como um aluno que não conseguiu passar para a classe A por causa disso. Preciso absolutamente me formar como parte da classe A. Isso seria o pior. Para uma escola de prestígio e conhecida, você será muito valorizado se tiver graduação e realização pessoal. No entanto, como o Kimura havia dito, no caso da Advanced Nurturing High School, mesmo se você se formar, existe a possibilidade de ser marcado como um aluno que não é da classe A. Esta ideia é apoiada pela existência de estudantes como Ikki, que tem um potencial acadêmico avassalador. Em resumo, os requisitos de entrada aqui não têm nada a ver com os resultados dos seus testes. É impossível para universidades e empresas não sentirem desconfiança depois de ver esse aspecto da nossa escola. Mietzsche, estou surpreso que você ainda esteja participando de algum grupo de estudo. Eu realmente tinha certeza de que você desistiria imediatamente. Você não é de longe o estranho aqui. Em primeiro lugar, você geralmente não quer ter nada a ver com garotos. Bem, acho que sim, mas acho que está tudo bem se for vocês três. Hasebe parece ter suas próprias ideias. Eu pensei que era a hora certa, então decidi fazer uma pergunta. Hasebe, tenho uma coisa para perguntar. Está bem? Você e Sato estão próximos. Sato-san. Não, nós não somos super próximos nem nada, e em primeiro lugar, eu não gosto de grandes grupos, sabe? Se você está interessado em Sato-san, não seria melhor perguntar a Karuizawa-san? Se isso fosse possível, eu não teria dificuldades com isso. É um problema difícil de conversar com alguém que está envolvido na situação. O que tem isso? Eu não sei como dizer, e sei que não posso dizer a verdade. Yukimura percebeu que eu estava confuso e disse: eu entendo por que você se preocupa, já que ela é sua parceira nas finais. É perturbador não conhecer seus pontos fortes e fracos. Ah, é mesmo. Você disse isso há algum tempo. Mesmo que eu quisesse perguntar diretamente, não temos muito em comum, então não posso realmente fazer isso. Dando suas condolências, Hasebe juntou as duas mãos. No entanto, ela pensou em uma nova ideia e fez uma nova proposta.
Se é difícil perguntar a Karuizawa-san, por que não perguntar a Kyo-chan? Ela e Sato-san são muito próximas, e você deve poder perguntar a Kyo-chan, certo? Kyo-chan. Eu nunca tinha ouvido o apelido que ela estava usando antes, então não tive escolha a não ser perguntar sobre quem ela está falando. Quero dizer que Kyo-chan. Ayano Koji-kun, você fala muito com ela, não é? Então que Kyo se transforma em Kyo-chan? Eu não entendi, mas faz sentido agora. Kushida é definitivamente qualificado. Ela conhece bem as circunstâncias internas da turma e, se não fosse a situação com Horikita, provavelmente não teria hesitado em pedir ajuda. No entanto, como estão as coisas agora, não sei se ela é alguém em quem posso confiar. Miyake ofereceu seu apoio depois que eu recusei o conselho de pedir ajuda a Kushida. Karuizawa de lado, não está tudo bem perguntar a Kushida? Ela parece ser popular entre meninos e meninas. O que você acha dela, Hasebe? Sim. Eu odeio muitas garotas, mas eu gosto de Kyo-chan. Ela trabalha muito pelo bem da classe, mas sempre consegue se manter alegre. Eu geralmente não gosto de consultar pessoas, mas Kyo-chan é um pouco especial. Ela está disposta a se colocar em posição de ouvir e nunca sairia por aí falando sobre isso com ninguém. Você tem problemas para justificar a consulta dela. Uau, isso é rude, Miyatsushi. As meninas da minha idade têm muitos problemas. Como o quê? Isso, quero dizer, porque devo lhe contar. Você iria sair por aí falando sobre eles? Não, eu não faria. Bem, eu não posso dizer com certeza. Depende do conteúdo. É claro que não poderei discutir meus problemas com essas pessoas. Se houver alguma coisa com a qual você esteja preocupado, é realmente melhor discutir isso com Kushida. Eu concordo com isso. Direita. Não sei se você tem uma queda por Sato-san, mas ela nunca vazaria para ninguém. O quê? Você gosta de Sato, Ayano Koji? Eu não disse nada disso. Eu apenas perguntei a Hasebe se eles estavam em boas condições. Isso não é suspeito. Você nunca esteve muito perto de Sato-san até agora, não é? Ayano Koji disse que estava interessado em Sato porque eles são um par. Você já esqueceu? Mesmo diante das palavras de Miyake, Hasebe não se retirou. Isso é verdade, mas não parece que isso seja tudo que existe. A maneira como ele perguntou sobre isso me faz pensar que há mais do que isso. De tempos em tempos, uma garota tem um radar incompreensível. Esta é a única coisa que realmente não consigo vencer. Ah, está certo. Tudo bem se pararmos na loja de conveniência por um segundo. O tópico chegou a um fim natural devido à proposta abrupta de Miyake. Foi um verdadeiro salva-vidas. No entanto, é claro que Kushida se tornou uma existência indispensável para a classe D. Sempre que você olha para o que aconteceu até agora, Kushida sempre conseguiu se envolver em tudo. E, no entanto, ela nunca fez nenhuma afirmação forte e sempre trabalhou devotamente no apoio a outros, participando de atividades de alto sacrifício. E agora esse movimento popular estava constantemente obtendo resultados. Ela é um dos membros mais fortes, com uma personalidade um tanto distinta, e nenhum de seus colegas de classe fala mal dela. Quando alguém não está por perto, as primeiras coisas que as pessoas costumam dizer são negativas que não podem dizer quando estão por perto, mas é incrível ouvir apenas coisas boas. Ah, eu também. Vocês dois veem também. Você é como uma criança. Yukimura diz isso, mas ele não parecia ser tão relutante. Nós quatro estávamos do lado de fora da loja de conveniência, desfrutando de um sorvete que compramos. Tomar sorvete enquanto está um pouco frio é delicioso. Hasebe diz isso enquanto carrega uma bola de sorvete de baunilha em uma colher fina de madeira até a boca. Yukimura, por outro lado, não parece tomar sorvete com muita frequência, pois ainda estava lendo os ingredientes. Esta é apenas uma lista de conservantes e corantes alimentares. Uau, como você é capaz de comer qualquer coisa se estiver preocupado com esse tipo de coisa? Gostaria de prestar atenção na comida que como?
Comecei a pensar nisso depois do que aconteceu com minha condição física durante o exame desabitado da ilha. Agora eu recebo minha comida da seção orgânica do supermercado no Kenaki Mall. Você é um cara muito sério. Aparentemente, Yukimura recentemente se tornou um indivíduo consciente da saúde. Em primeiro lugar, os itens da loja de conveniência custam muito. Se você estiver disposto a fazer uma pequena viagem até o shopping, poderá obter a mesma coisa por um preço muito melhor. Por que não comprar suas compras com um pouco mais de eficiência? Ele apontou o assunto olhando para Hasebe, que também havia comprado um monte de mantimentos junto com o sorvete. Yukin, você é por acaso um daqueles caras esquisitos? Sempre me importei com isso. E o que você quer dizer com Yukin? Você é Yukimura-kun, então Yukin. Quando quero fazer amigos, começo com apelidos. Mieteshi, Yukin e Ayanon. Embora Ayanon não flua tão bem. Antes que eu percebesse, recebi o super fofo Ayanon como apelido. Não me chame de Yukin, é embaraçoso. Você não gosta? Eu não disse que é embaraçoso. E daí? Mas na presença de outros, Yukin está um pouco. Yukimura parou de falar. Hasebe responde a ele com uma cara séria. Cheguei a essa conclusão depois que percebi que nosso relacionamento pode não ser tão ruim. O relacionamento digno de um apelido. Caramba, somos todos, o tipo de pessoa que se apega a si mesma, certo? Bem, isso é verdade. Não posso negar isso. Devo dizer que, depois de experimentar esse grupo, fiquei inesperadamente confortável com os resultados. Yukin e Ayanon também têm muito poucos amigos. O segundo semestre está mais do que na metade, então decidi que realmente desejo estabelecer um novo grupo de amigos através dessas sessões de estudo. Portanto, não estou tentando recuperar o tempo perdido, mas para chegar perto de vocês o mais rápido possível, quero chamá-los por um apelido ou seu primeiro nome. O que vocês dois acham? Ela nos perguntou. Depois que ficou claro que Yukimura e eu não conseguimos responder, Miyake respondeu, sim. Estou surpreso comigo mesmo, pois não é ruim. Eu sinto que me encaixo. Não me dou bem com Sudou e seu grupo, e Hirata parece uma existência completamente diferente, sempre cercada por garotas. Eu sei, certo? E vocês dois? Hasebe e Miyake foram positivos sobre nós quatro formarmos um grupo juntos. Yukimura ainda recusaria? Eu estava apenas com vocês para supervisionar seus estudos. Quando as finais terminarem, o grupo terá cumprido seu objetivo, mas acho que essas finais não serão a última vez. É claro que haverá o terceiro semestre e também não é preciso dizer que haverá exames adicionais até a graduação. Então, eu não me importo de formar algo por uma questão de eficiência. O que você está dizendo é confuso, mas obrigado mesmo assim. Bem, isso é apenas para impedir que vocês abandonem e reduzam ainda mais as classificações da turma. Então só resta Ayanon. Mas é difícil porque você já está em um grupo com Horikita-san. Além disso, às vezes você também está fazendo coisas com Ikki-kun e Yamauchi-kun. Não sei dizer se é para melhor ou para pior, mas pelo menos sei que esses dois são bem diferentes do tipo de pessoa que sou, pois tem muitos aspectos com os quais não sou compatível. Devo dizer que não preciso me forçar quando estou perto de vocês. Para ser sincero, sinto-me relaxado. Horikita e eu apenas sentamos um ao lado do outro. Nós interagimos muito, mas não estou particularmente em um grupo com ela. Esses eram meus verdadeiros sentimentos. É assim mesmo. Nesse caso, está decidido. Nós seremos o grupo Ayanokoji a partir de agora. Por favor, trate-nos bem. Espere. Porque tem o meu nome. Você é quem uniu todos nós. Você não está bem com isso? Miyake também concordou com a opinião de Hasebe. E Yukimura. Não tenho objeções. Eu ficaria perturbado se decidíssemos nos chamar de Grupo Yukimura. Ele aceitou sem resistência. Uma última coisa antes de inaugurarmos o grupo. Vamos proibir o uso de sobrenomes formais a partir de agora. Cabe a você proibi-los.
mas não direi Miyachi ou Ayanon ou qualquer coisa assim. É embaraçoso. Eu pareceria um idiota. Definitivamente, eu e Yukimura ficaria fora do lugar dizer Miyachi. Foi realmente útil que ele acabou negando por mim. Bem, pelo menos use o primeiro nome. A propósito, meu nome é Haruka. Você pode me ligar como quiser. Qual o seu primeiro nome, Miyachi? Akito. Se for esse o caso, é assim que devemos chamá-lo. Hasebe tinha uma expressão de orgulho. Akito hein? Bem, isso é administrável. Ayano Kojiseki Yutaka. Certo. Ficamos no mesmo quarto durante o cruzeiro, então Yukimura parece ter se lembrado do meu nome. E acredito que o primeiro nome de Yukimura é Teruhiko. Também pensei no exame no navio. A expressão de Yukimura ficou subitamente turva por algum motivo depois que eu disse isso. Você lembrou? Em vez de ficar impressionado, Yukimura parecia perturbado. Oh, então o primeiro nome de Yukin é Teruhiko. Devo pensar em outro apelido. Pare com isso. Ele respondeu com um tom forte, e Hasebe recuou um pouco. Algo está errado? Quando perguntei a Yukimura sobre sua súbita mudança de atitude, ele deu uma resposta inesperada. Eu estou bem em chamar vocês por seus nomes, mas você poderia parar de me chamar de Teruhiko? Ele realmente fez essa proposta. Ou seja, está tudo bem para você usar o nosso primeiro nome, mas não está tudo bem para nós fazer isso com você. Não é que eu não goste de nenhum de vocês. É que eu odeio meu nome. Normalmente não me importo, porque ninguém nunca usou o meu nome antes, mas essa situação torna as coisas diferentes. Hoje não é um nome de bebê particularmente normal, não é muito comum. Miyake entende que é estranho. O nome Teruhiko é definitivamente um dos nomes mais comuns. Eu não acho que o nome seja do tipo que eu acabaria odiando. Existe algum motivo especial? Teruhiko foi o nome escolhido por minha mãe, uma mulher covarde que abandonou eu e meu pai quando eu era pequeno. É por isso que não posso aceitar. Os rostos de Hasebe e Miyake se apertaram depois que descobriram que havia uma razão mais pesada do que eles esperavam. Yukimura percebeu isso e imediatamente decidiu terminar a conversa. Desculpe, eu disse algo desnecessário. Não, isso foi ruim. Fui em frente e usei seu primeiro nome sem sua permissão. Não é algo que você precise se desculpar. É de se esperar, já que você não entendeu a situação. Além disso, não é comum alguém não gostar do seu nome. Se possível, não quero arruinar a atmosfera do grupo. Se nenhum de vocês se importar, eu gostaria que você me chamasse Keizei seguindo em frente. É o nome que uso desde criança. Keizei. Isso significa que Yukin tem dois nomes. Isso é bem complicado. Keizei não é meu nome natural. É o nome que meu pai queria que eu tivesse. Desde o dia em que minha mãe saiu de casa, eu fiz o meu. Se você acha isso inaceitável, espero que você me chame de Yukimura exatamente como está fazendo. Se era isso que Yukimura queria, não poderíamos prosseguir. Além disso, não é surpreendente que alguém use mais de um nome. Não são apenas as celebridades que fazem isso, mas também as pessoas do público em geral. Não era minha intenção usar um nome tão insensível, mas não é isso que importa, e... Sim, verdade. Nesse caso, meus melhores cumprimentos, Keizei. Como Hasebe disse, todos nós escolhemos chamá-lo pelo nome que ele queria que usássemos. Desculpe pelo meu egoísmo. Kiyutaka, Akito, Haruka. Yukimura se dirigiu a todos pelo seu primeiro nome novamente. Está tudo bem, está tudo bem. Mais ou menos, as pessoas têm suas próprias circunstâncias. Exatamente. Assim como eu tenho um passado que eu não quero ser exposto ou que as pessoas saibam, Yukimura. Não, Keizei também tem um passado que ele carrega. Tentei dizer seus nomes em voz alta da mesma forma que Keizei. Akito, Keizei. Haruka, certo? Também me lembrei deles. É mais estressante chamar uma garota pelo primeiro nome do que fazê-lo por um garoto.
De qualquer forma, Kiyotaka Haruka parece ter sido pego com meu apelido novamente. Não Ayanon, mas Ikkyopon. Sim, este flui muito melhor, então eu acho que é uma decisão fácil. Yuki, você quer chamá-lo assim também? Uau, sinto que recebi um apelido mais vergonhoso que Ayanon. Pensar em ser chamado assim na frente do público em geral a partir de agora me dá arrepios. Não vou chamá-lo assim, é muito embaraçoso. Eu já decidi chamá-lo de Kiyotaka. Embaraçoso à parte, finalmente decidimos usar nossos primeiros nomes um para o outro. No começo, não conseguimos encontrar o caminho certo para dizer isso, mas o fluxo de coisas começou a parecer muito mais natural e não havia mais problemas com isso. Eu olhei para trás. Parecia que a conversa estava em um bom lugar para eu verificar discretamente a presença em segundo plano. Você só vai ficar lá e ouvir em silêncio, Sakura. Toda vez que nos reunimos para uma sessão de estudo, Sakura nos seguia. O mesmo com o café hoje. Além disso, ela também estava nos observando à distância agora. Ela não pôde ouvir tudo o que estamos dizendo, mas ela mal deve ouvir o suficiente para entender. Agora, enquanto nosso grupo está sendo formado, é sua última chance. Se ela não inserir na conversa aqui. Bem. Agora todos aprendemos o nome um do outro. Então, nós quatro vamos agrupar o me perdoe. Bang. A lata de lixo nas proximidades emitiu um som alto. Ao mesmo tempo, um único aluno se levantou. Claro, nem é preciso dizer que era Sakura. Ela saiu rigidamente e nervosamente caminhou até nós com um movimento robótico. Sakura. Os três disseram o nome dela quase ao mesmo tempo. Eu também quero me juntar ao grupo de Ayanokoshi-kun. Incapaz de mostrar o rosto por um longo tempo, Sakura juntou toda a sua coragem e depois pronunciou as palavras. O rosto dela estava visivelmente vermelho de nervosismo. Como ela não estava prestando atenção, ela não notou que seus óculos falsos estavam tortos em uma posição divertida. Você quer ingressar no grupo porque tem medo de reprovar no exame? Dadas as pontuações e o parceiro de Sakura, não é razoável que você se sinta desconfortável com isso. Keizei calmamente se esforçou para analisar a chegada de Sakura e depois chegou a uma conclusão. Com base em como eu vejo, acho que você deveria se juntar ao grupo de Horikita. Não sou capaz o suficiente para ensinar muitas pessoas. Além disso, sua situação é diferente da deles, então o conteúdo que você precisa aprender também seria diferente. Sakura reuniu coragem para dizer algo, mas infelizmente foi dispensada pela resposta coletiva de Keizei. Não é assim, eu realmente quero me juntar ao grupo de Ayanokoshi-kun. Quando você viajar, não se importa em perder a cara. Um trem que começou não para. A determinação de Sakura não vacilaria com isso. Ela expressou seus sentimentos mais uma vez. Não está bem. Sakura pode se juntar a nós. Afinal, ela parece se encaixar. Akito falou, dando as boas-vindas ao visitante inesperado. Está tudo bem? Deixar alguém se juntar tão facilmente. Adicionar uma pessoa faz alguma diferença. Além disso, não há qualificações necessárias para ingressar no nosso grupo. De qualquer forma, somos todos solitários, então acho que está tudo bem. Somos todos solitários? Eu suponho que sim. É sabido que Sakura também costuma estar sozinha na classe D. Keizei, você também está bem. Não tenho motivos para contestar, mas não quero que aumente mais do que isso. Sakura facilita, mas se alguém barulhento se juntar, eu vou embora. Obrigado, Miyaki-kun. Yukimura-kun, apesar de haver algumas condições, Keizei concordou. O resto era com Haruka. Haruka geralmente dá a impressão de ser a mais receptiva, mas desta vez não havia sorriso no rosto. Desculpe, Sakura-san, mas isso não vai me convencer. Ah, bem, eu não posso. Haruka mantém sua expressão severa e confronta Sakura como se derramasse água fria em sua tão esperada recepção. No meu caso, devo dizer que estou realmente ansioso por fazer parte do grupo.
Sinto que vou me dar muito bem com todo mundo por um tempo. Assim ela apontou o dedo indicador para cima e o segurou diante dos olhos de Sakura. Como você deseja participar do nosso grupo, existe uma obrigação de nos ligarmos por um apelido ou por seu nome. Isso significa que Sakura-san terá que ser chamada como é mesmo o nome dela? Airi. Eu adicionei rapidamente. Vamos chamá-lo de Airi, e você terá que chamar todo mundo pelo nome também. Você está bem com isso? Todo mundo mais ou menos entendeu que Sakura não era muito boa com relacionamentos interpessoais, e é por isso que ela recebeu esse conselho. Você pode tolerar tal situação? Ela confirmou a resposta. Bem. Eu decidi tentar o meu melhor para ajudar a confusa Sakura. Se Haruka decidisse exigir apelidos aqui, as coisas se tornariam mais difíceis. Keizei, Akito e Haruka. Elaborei os primeiros nomes de Ukimura, Miyake e Hasebe em ordem. Keizei-kun, Akito-kun e Haruka-san. Ufa, ela desesperadamente espremeu os nomes com uma voz fraca. Não há necessidade de usar um honorífico, existe? Sim. Tudo bem, desde que seja o primeiro nome. Agora, só resta Kyopon. Sakura olhou para mim atordoada, seu rosto corando lentamente com o vermelho. Eu entendi como ela estava se sentindo, tendo de repente chamar 3 pessoas pelo primeiro nome. A única coisa que resta para ela é falar comigo. Um som misterioso escapou da boca de Sakura. Você parece ter chegado muito perto de Kyopon no passado. Isso não deveria ser mais do que suficiente para você dizer. Haruka falou, procurando persegui-la e atacar. Ela era como uma examinadora. Kyutaka está bem. É muito difícil ligar para alguém de Kyopon de qualquer maneira. É embaraçoso mesmo quando dito internamente. Kakio, Pio. Os olhos de todos estavam em Sakura, então, mesmo que ela não estivesse disposta, a pressão ainda estava aumentando. Foi um problema que ficou cada vez mais fora de controle com o passar do tempo. Não sei como o grupo vai afetá-lo, mas, no mínimo, acho que é necessário para você agora. Você já deu um grande passo, por isso não deve ser assustador dar um passo adiante. Eu falei gentilmente, a fim de transmitir que eu a tinha de volta. Sim. Kakeotaka-kun. Por favor, seja gentil comigo a partir de agora. Depois de um breve e determinado silêncio, Sakura olhou diretamente nos meus olhos e disse isso. Sim, você passou. Eu também concordo em ter a Eri se juntar a nós. Assim, a inclusão de Sakura foi aprovada por unanimidade. Kyopon, tente chamar a Eri pelo nome também. Airi. Sim. Enquanto estávamos nervosos e rígidos, nós dois conseguimos nos ligar com sucesso pelo nome. Bem, vamos fazer mais uma vez. Nós 5 somos o grupo Kyopon, então, por favor, nos trate bem. Meu nome sendo selecionado como nome do grupo não parece mudar, não importa quem acaba se juntando a ele. O grupo Ayanokoji, dizendo que ainda evoca um sentimento de vergonha, foi criado e tínhamos oficialmente decidido iniciar nossas atividades junto com Airi. Originalmente destinado a servir de apoio a Haruka e Akito, o escopo do grupo começou a se expandir pouco a pouco. Haruka liderou indiretamente o grupo, criando um bate-papo em grupo. Houve um aumento dramático na comunicação durante os períodos em que nem todos estavam juntos. Como nenhum de nós tem muitos amigos e geralmente passamos muito tempo sozinhos, nossas conversas no bate-papo em grupo eram bastante animadas e frequentes. Depois de estudar amanhã, todos vocês querem ir ao cinema juntos para uma mudança de ritmo. Haruka fez uma pergunta no chat. Você está falando sobre o novo filme? Sim. Ouvi dizer que será lançado amanhã. Os exames estão em andamento agora, por isso, obter ingressos é inesperadamente fácil, não é uma má ideia para fins de rejuvenescimento. Por todos vocês, isso significa que eu também tenho que participar, claro que você faz, não faria sentido se o Kim não se juntasse a nós. O grupo está apenas começando, afinal. Mas acho que perguntem a todos de repente.
Se você não tiver tempo amanhã, podemos esperar até depois dos exames. Se houver falta de pessoas, parece que ela pretende adiar. Parece que Akito ainda não viu as mensagens, mas se ele tivesse, provavelmente escolheria ir junto com ela. Keizei e Airi ainda não deram suas respostas. Devo assumir a liderança. Embora estivesse um pouco nervoso, respondi ao bate-papo em grupo. Eu participarei. Depois que enviei isso, uma mensagem veio da Airi alguns segundos depois. Eu quero ir também, entendi. Se Akito for, eu também irei. Com isso, além do Akito ausente, todos concordaram em comparecer. Akito abriu o bate-papo em grupo alguns minutos depois e enviou sua própria resposta. Bem, também estou curioso sobre esse filme. Você pode fazer nossas reservas, sim. Coletarei os pontos de todos vocês mais tarde. Obrigado a todos. O bate-papo em grupo acabou. Ela provavelmente havia mudado sua tela para a internet para fazer reservas. Estou ansioso pelo filme. Um texto pessoal veio de Airi. Sim, verdade. Por favor, cuide de mim amanhã, Kyutaka-kun. Boa noite. Airi encerrou nossa breve conversa com uma mensagem educada. Então, eu vou ao cinema amanhã com o grupo. De alguma forma, acho que minha vida está se tornando um pouco mais como um Ryaju. A sociedade provavelmente pensaria isso, mas eu definitivamente tenho uma sensação de excitação que nunca senti antes. Vou ter que ir dormir cedo, para não me atrasar. Meu telefone tocou neste momento. Atendi o telefone quando vi o nome Orikita Suzumi no identificador de chamadas. Parece que você está acordado. Ainda são 10 horas. Você precisa de algo? Os grupos de estudo da biblioteca estão quase prontos. Após a sessão de estudo de amanhã, gostaria de fazer alguns arranjos finais para o exame final. Você pode se juntar a mim? Se você também puder contar a Yukimura-kun para mim, isso me salvará do problema. Amanhã. Existe algum problema? Seria mentir para dizer que não havia um. Desde que todos nós concordamos em ir ao cinema depois de estudar amanhã. Se for inconveniente, depois de amanhã tudo bem, mas quinta-feira é o limite. As perguntas estão quase todas completas, mas em alguns casos, precisamos repensar as respostas. Ela parecia ter a intenção de tomar essas decisões o mais rápido possível. Mesmo nessa situação, não quero dar as costas às expectativas dela. Ela provavelmente já consultou o Hirata, mas ainda queria usar o tempo restante para se tornar o mais seguro possível. Entendo. Eu vou falar com Keizei. Importa se estamos um pouco atrasados. Além disso, se é melhor entrar em contato com Hirata ou Karuizawa primeiro, eu posso fazer isso. Keizei. Você e Yukimura tornaram-se surpreendentemente próximos. Você também não precisa se preocupar com os horários deles, já que eu já falei com eles. Vou informá-los da data e hora. Parece que Horikita também conseguiu se aproximar dos outros através das sessões de estudo. Fico feliz que ela tenha conseguido iniciar uma conversa com Hirata e os outros, mesmo sozinha. Desliguei o telefone e um momento depois recebi outra mensagem. As coisas estão realmente chegando esta noite. Desta vez não era de Airi, mas de Karuizawa. Eu confirmei como você disse. Hoje, ouvi de alguém que uma garota estava perguntando sobre quanto açúcar Hasebison havia adicionado à sua xícara. Ela não foi capaz de descobrir nada e adicionou açúcar com base no que restou, o que atraiu alguma atenção, pois ela adicionou muito, como eu pensava, foi o que aconteceu, afinal. Isso significa que ela é perspicaz, ainda mais do que apenas ter uma visão superior. Yuri escolheu uma boa oportunidade para nos abalar, mostrando seus poderes de observação naquela época. Agora é uma oportunidade perfeita. Vou contar a ela primeiro. Acho que Horikita entrará em contato com você amanhã. Combinamos começar uma reunião por volta das 20 horas, 8 da noite. Não é tão tarde, eu tenho alguns acordos prévios. Vou ver um filme depois da sessão de estudo, um filme. É esse novo, esse mesmo.
Independentemente disso, tenho um favor a pedir a você durante a reunião. Dê instruções detalhadas a Karuizawa. Eu não tinha outra opção senão usar a reunião de amanhã. Depois de ler tudo, ela respondeu com uma mensagem aparentemente irritada. Isso não é apenas mais uma tarefa problemática? Qual é o objetivo? Vou explicar quando tudo acabar. É melhor para você assim, sim, tanto faz. Vejo você amanhã então. Karuizawa imediatamente o deixou cair. Mas instantaneamente depois disso, recebi outra mensagem. Não era uma mensagem, era uma ilustração em um pequeno adesivo. Era um lindo bolo redondo de morango com algumas velas acesas. Eu notei tarde demais. Foi seguido por esta mensagem adicional, e ela não enviou mais nada depois disso. Ela descobriu meu aniversário. Mas como? Não me lembro de contar a ninguém sobre o meu aniversário. Apesar de pensar isso, percebi a verdade. No aplicativo de bate-papo, há um campo para uma data de nascimento, além de um nome e endereço de e-mail. Como não tinha escolhido manter essas informações em sigilo, era possível acessar essas informações se alguém quisesse. Eu pensava que não havia absolutamente nenhuma chance disso acontecer este ano. Karuizawa foi a primeira pessoa a notar meu aniversário. Habitualmente, comecei a apagar tudo depois que nossa troca terminou. Embora eu estivesse um pouco hesitante, também excluí o adesivo de aniversário dela. Eu imediatamente acessei o perfil de Karuizawa e notei que seu aniversário era 8 de março. Acho que devo memorizá-lo por enquanto. As aulas de hoje pareciam surpreendentemente longas. Talvez seja porque gradualmente comecei a ansiar pelas sessões de estudo com meus amigos depois da escola. Fui ao cinema com o Yukimura e os outros. É emocionante sair com todo mundo. Kikyo Taka-kun falando de maneira reservada, Airi também expressou sua emoção ao meu lado. Apesar do pensamento de que ela é tão inocente quanto uma criança, eu também me senti da mesma maneira. O que posso dizer? Eu também sou infantil. Sim, verdade. Não é um sentimento desagradável. Ei, Kikyo Taka-kun. Qual é o problema? O que você quer dizer? Você chamou o meu nome certo. E eu te chamei? Sinto muito, não é nada. Não achei que tivesse ouvido mal, mas Airi negou ter me chamado. Chegamos ao Kenaki Mall e fomos direto para o cinema. Haruka havia encomendado os ingressos com antecedência, então os entregou a todos, um por um. Eu estava ansioso para... Ayano Koji-kun. Uma voz nos chamou de longe. Maya Sato, por que ela está aqui? Por acaso você vai ao cinema agora? Aquele super popular. Ela falou animadamente depois de ver o ingresso do cinema na minha mão. Na verdade, eu vim ver esse filme também. Karuizawa-san e os outros vieram também. Parece que sim. Várias meninas se aproximaram na multidão por trás de Sato. Você foi convidado por Karuizawa? Não. Quando eu estava falando sobre como eu queria ir ao cinema durante a nossa sessão de estudo, Karuizawa-san disse que também queria ir, então decidimos ir juntos. Como é uma oportunidade rara, vamos assistir juntos. Dito isto, Sato agarrou o meu braço com as duas mãos. Fuá! Atrás de mim, Airi faz um som parecido com um grito. EHY, pare com isso. Como é que... O que isso importa? Sato falou casualmente, mas seu rosto estava um pouco vermelho. Parece que ela está tentando exagerar. Que coincidência, Yukimura-kun e Ayano Koji-kun. Hasebe-san e Sakura-san também. Karuizawa falou, emitindo uma atitude condescendente. Não foi uma coincidência. Eu disse a ela na noite anterior que iria ao cinema. No entanto, eu não esperava que Karuizawa viesse. Que coincidência desagradável. Eu vou para dentro. Com um olhar de ressentimento, Keizei entregou sua passagem e entrou no cinema. Nesse caso, eu também irei. Separando-me de Sato pela força, segui Keizei e os outros. O interior do teatro estava cheio de estudantes suficientes para preencher todos os assentos.
O cheiro perfumado de pipoca e cachorro quente assado estimulou minhas narinas. Tínhamos reservado 5 assentos na fila mais alta no final, contando da direita. Sato, Karuizawa e o resto do grupo pareciam estar preocupados com o que comprar na loja e ainda não haviam entrado. Kikryotaka-kun. Quando me sentei no meu lugar, Airi sussurrou baixinho no meu ouvido do assento ao meu lado. Como todos os outros alunos ao nosso redor estavam conversando alegremente, não achei que ela precisasse falar tão baixinho. Qual é o problema? Kyutaka-kun, bem, vem se dando muito bem com Sato-san recentemente, certo? Considerando o que acabara de acontecer, seria impossível não pensar assim. No entanto, se eu não negar estritamente algo quando não for verdade, será difícil parar se o boato se espalhar. É apenas um mal-entendido. Sato e eu fomos combinados para a final, então estudamos juntos algumas vezes. Mas, as pessoas geralmente não andam de braços dados? Isso não era de braço dado, estava sendo preso. Eu sinto que, se você não gosta, pode afastá-la. Airi responde com uma resposta tímida, mas precisa. Esse certamente pode ser o caso. Eu me tornei passivo ao acompanhar o fluxo das coisas, mas não é uma boa ideia aceitar mal-entendidos como esse. Entendo. Não acho que haverá uma próxima vez, mas terei cuidado. E além. Ainda há algo mais. Antes da escolha dos pares, você foi a algum lugar sozinho com Sato-san, certo? Dito isto, quando Sato me pediu para segui-la, Airi parecia estar olhando para mim na sala de aula. Entre vocês dois, tem alguma coisa? Não. Dizer não pode ser uma mentira, mas no máximo me pediram apenas minhas informações de contato. Airi e eu também trocamos informações de contato, então não me sinto culpado por isso. Não convencido? Não. Desculpe. Estou perguntando a você todos os tipos de coisas estranhas. Eu a deixei desconfortável. De modo nenhum. Se há algo com que você está preocupado, pode me dizer a qualquer momento. Deixe-me comigo. Vou manter meus olhos em você, Kyutaka-kun. Não. É estressante você ter me observado tão de perto. Não suportava negar a ele, que havia feito um gesto um pouco triunfante, então engoli as palavras. Nada de especial aconteceu depois disso, então eu gostei do filme em paz. Embora houvesse algo de estranho no conteúdo do filme. Existem várias instalações comerciais no Kenyaki Mall. A maioria das lojas é usada diariamente, como os supermercados. No entanto, existem várias lojas que apenas têm uso ocasional. Por exemplo, existe um serviço que fornece ingredientes de supermercado para o seu dormitório e uma loja especializada que corrige problemas de eletricidade, gás e água. A lavanderia é outro exemplo perfeito disso. Um assalariado ou outro membro da comunidade externa teria um bom motivo para usar uma lavanderia, mas isso não é relevante para os alunos desta escola. No entanto, quando um blazer ou outra parte de nossos uniformes fica estranhamente suja, a lavanderia desempenha um papel importante limpando o que não podemos limpar sozinhos. Mesmo que não seja algo que você costuma usar, chegará um momento repentino quando necessário. É quinta-feira à noite às 8, com o exame chegando no fim de semana. As lojas do campus já haviam chegado a hora de fechar, então todos da classe D se reuniram em uma sala de karaokê. É um ótimo lugar para fazer arranjos sem se preocupar com nada vazando lá fora. Horikita e Hirata agiram rapidamente. O grupo era o mesmo desde o início do exame final, com a adição de Keizei. É verdade que teria sido mais ideal fazer isso no quarto de alguém, mas um de nós não queria fazer isso. E, eu posso cantar. Espere Karuizawa-san. Não é para isso que estamos aqui hoje? Mesmo que haja karaokê aqui. Desde que você disse que não queria ir aos dormitórios, viemos aqui. Isso não está certo. Você não sabe quem está assistindo ou ouvindo em um café ou cafeteria em outro lugar do campus. Está certo, mas o que devo dizer? Não é meio estúpido ir ao karaokê e não cantar? Se contentar com sua comida e bebida. Karuizawa já havia pedido muito.
A sua bebida pessoal, bem como junk food, como batatas fritas e bebidas para todos os outros, estavam em cima da mesa. Então vamos cantar um dueto juntos depois que a reunião de estratégia terminar, Euzuki-kun. Sim. Pode ser uma boa ideia respirar depois que a reunião for encerrada. Eu concordo com isso. Eu quero ter uma celebração adequada, mas também já faz muito tempo desde que eu comecei a fazer karaokê. Hirata e Kushida buscaram um acordo concordando com Horikita e Karuizawa. Eu vou começar. Horikita simplesmente ignorou os dois e começou a reunião. Primeiro, os resultados das sessões de estudo e, para ser sincero, acho que eles são excelentes. No começo, o comportamento dos meninos era uma bagunça, e eu me preocupava com o resultado. Felizmente, eles estudaram muito e devem ser capazes de lidar com o exame final até certo ponto. Só para você saber, eu estudei tanto que minha boca agora é um dicionário de inglês. Sudou apelou que ele tivesse estudado à sua maneira, mas a maneira como ele a expressou tornou difícil de entender. Sudou-kun cresceu significativamente comparado a onde ele começou. Sua concentração melhorou dramaticamente em particular. No entanto, não esqueça que suas habilidades acadêmicas básicas ainda são inferiores às de um aluno do primeiro ano do ensino médio. Eu estudei muito e ainda estou no primeiro ano do ensino médio. O fato de você estar no ensino fundamental até agora é incrível. O Horikita-san, isso está indo longe demais. Ele nem sabia que Pi existia até recentemente. Foi uma afirmação bastante explosiva. É inesperado que ele tenha vivido até hoje sem saber sobre a existência de Pi. E isso não é estúpido demais? Até Karuizawa, que não estuda muito, dá uma reação exagerada. Cale a boca, Karuizawa. Você nem mesmo entende isso. Não. A sério. Até eu sabia que eram 3,14. A conversa conseguiu se transformar em algo trivial. Todo mundo que tivesse que ouvi-lo pode acabar com dores de cabeça. Por favor, pare com isso. Eu posso ver aproximadamente qual é o seu nível de habilidade acadêmica. Ele está mesmo bem, Horikita. Não faz sentido se preocupar com ele. Como eu disse, suas habilidades acadêmicas básicas estão atrasadas. Mas ele geralmente entende o conteúdo que precisa para este semestre. Não é como se ele estivesse enfrentando o exame esperando falhar. Os problemas com Hasebe-san e Miyaki-kun foram resolvidos do seu lado, e o Kimura-kun. Claro! A Yanokoji estava assistindo de perto, então ele pode verificar isso, não é? Eu não acho que havia uma maneira melhor de abordar isso. Acho que eles se sairão bem nesse teste. Ótimo! Eu absolutamente odiaria perder alguém da classe D, então vamos todos superar isso juntos. Algo parecido. Falando nisso, estamos realmente bem? Depois de ouvir os pensamentos de Kushida, Karuizawa fez uma pergunta perturbadora. Eu não quero menos colegas de classe, mas esse é um teste que alguém deixa todos os anos, certo? Não há garantia de que Sudouku ou eu não falharemos, certo? Eu realmente não posso garantir, mas então não diga algo assim tão precipitadamente em primeiro lugar. A atmosfera descontraída da sala gradualmente começou a ficar tensa. Kushida-san, eu sempre senti que você estava me irritando por um tempo agora. É isso mesmo, eu só quero que todos passem no exame com segurança. Deve ser bom ser inteligente. Você nem sabe o que vai acontecer comigo. Está tudo bem, Karuizawa-san. Você está envolvido em um grupo de estudo confiável agora. Mesmo com Hirata a apoiando, Karuizawa parecia totalmente não convencido. Eu queria dizer isso há um tempo agora. Kushida-san, você não está se achando um pouquinho? Você realmente acha isso? Você pode se acalmar, Karuizawa-san. Estamos no meio de uma discussão sobre as finais no momento. Não perca nosso tempo com assuntos não relacionados. Horikita-san, cale a boca um pouco. Kushida-san. Você está zombando da minha inteligência em sua mente ou algo assim? Eu não faria algo assim.
Nesse caso, não faça promessas assim. Já que é difícil e para mim toda vez que faço um exame, você pode assumir a responsabilidade se eu falhar. Isso era muito irracional. Diante de tanta raiva inexplicável, não era apenas Kushida, mas todo o grupo de estudo estava confuso. Karuizawa perdeu devido à positividade e bondade de Kushida. Ela então estendeu a mão e pegou o suco de uva que mal havia tocado, e começou a derramar sobre Kushida com toda a força. O suco e todas as suas propriedades de coloração, jogados no peito do blazer. Karuizawa-san. Diante dessa situação inacreditável, Hirata soltou uma voz geralmente alta quando ele agarrou a mão dela que estava segurando a xícara. Você não pode fazer isso. Sinto que há coisas que simplesmente ultrapassam os limites. Você está dizendo, isso é culpa minha. Sinto muito, mas essa situação só coloca você em uma situação ruim, Karuizawa-san. Kushida-san não fez nada de errado. Essa foi uma ação que nem Horikita, que estava no meio de uma guerra fria com Kushida, não pôde defender. Estou bem. Eu não me importo, ok? Por favor, não culpe Karuizawa-san. Isso não está acontecendo. Não importa como você pense, é tudo culpa de Karuizawa. Keizei falou o que pensava e julgou a situação objetivamente. É inteiramente natural que todos os presentes sejam hostis ao que aconteceu. Não importa como alguém chegasse a vê-lo, eles pensariam que Karuizawa estava errada por seus comentários hipócritas. No entanto, suas ações não eram antinaturais. Karuizawa sempre foi esse tipo de garota. Oh, tudo bem. Eu sou o único bandido. Afinal, Kushida-san é a estrela da classe. Todas as pessoas presentes, exceto eu, já haviam feito seus julgamentos. Karuizawa virou-se para mim como se pedisse minha ajuda. Ei, Ayano Koji-kun, com quem você está do lado? Com quem eu concordo? Ninguém aqui disse nada de errado. Você está errado. Bem, é isso? Eu sabia que seria. Todo mundo é meu inimigo. Karuizawa se levantou e pegou sua bolsa sem se desculpar. Karuizawa-san. Se você deixar as coisas em um estado estranho como esse, com certeza se arrependerá mais tarde. Também não quero que as coisas sejam assim. Hirata foi inflexível em impedir Karuizawa de sair da sala de karaokê. O quê? Que diabos mais eu devo fazer? Antes de tudo, peça desculpas a Kushida-san. Essa é a coisa mais importante. Karuizawa foi persuadida pelo namorado. Ela parecia frustrada, mas finalmente deixou o cargo. Eu não acho que estou errado, mas tenho que me desculpar. Você tem que dizer primeiro. Com isso, Karuizawa ficou em silêncio por um momento. Desculpa. Após seu momento de silêncio, Karuizawa cedeu e pediu desculpas depois de ser advertida por Hirata. Não é um problema. Eu acho que também deveria ter sido um pouco mais atencioso com seus sentimentos. Nessa situação, uma resposta irada não seria anormal. No entanto, Kushida estava completamente calmo e perdoou Karuizawa. Ao ouvir isso, Karuizawa pareceu se sentir culpado e voltou a se sentar ao lado de Hirata. Sinto como se tivesse perdido um pouco a calma. Desculpa. Karuizawa se desculpou mais uma vez com Kushida, que respondeu com um sorriso como se dissesse para esquecer. Obrigado. Hirata deu um suspiro de alívio ao ver os dois. No entanto, isso não significa que tudo foi resolvido. Kushida-san, você tem um blazer de reposição que pode usar na escola amanhã. Tudo bom? Ah não. Meu outro ficou danificado, então este é o último que me resta. A escola originalmente pagou para cada aluno ter 2 blazers. Mas, às vezes, coisas inesperadas podem acontecer, como um aluno pode superar uma parte de seu uniforme. Nesse momento, se necessário, há uma loja no Kenaki Mall, especializada em uniformes de estudantes. No entanto, pode levar algum tempo para adaptar os uniformes para os alunos, e não é barato em pontos também. Não existe uma lavanderia. Posso trazê-lo com algumas roupas que sujei durante o treino de basquete. Se eu entregar a eles hoje, você poderá recuperá-lo amanhã de manhã cedo.
Nunca ouvi falar disso, pois nunca tive um motivo para usá-lo. Se for esse o caso, parece que é uma solução de alguma forma. Kushida aceitou o grande conselho de Sudou e entendeu como resolver o problema. Karuizawa ouviu sua sugestão e fez uma proposta como se percebesse que poderia fazer algo mais para ajudar. Embora não funcione como um pedido de desculpas, permita-me pagar a taxa de limpeza. Está tudo bem, eu não me importo. Devo dizer que não poderei me sentir à vontade, não posso. Está realmente tudo bem? Sim. Eu sou o culpado aqui, então por favor, deixe-me fazê-lo. Assim, a situação encontrou um ponto de comprometimento devido à oferta de Karuizawa de pagar a taxa de limpeza. Enquanto eu estava voltando para o dormitório após o final da caótica reunião de estratégia, me deparei com um homem grande parado ao lado da fonte de água. Katsuragi não parecia ter nenhum compromisso com mais ninguém, então tentei ligar para ele. O que você está fazendo? Ayano Koji. Não, eu estava pensando um pouco sobre as coisas. É sobre o exame final na próxima semana. Sobre o exame final? Em um lugar como este. Eu só quero gastar meu tempo pensando sozinho em paz. Essa não parecia a maneira de pensar que se esperaria de um aluno do primeiro ano do ensino médio. Dito isto, o exame final? Eu não acho que é um exame que a classe A academicamente avançada tem que agonizar. Você acha que esse exame final vai terminar bem? Desde que ele perguntou dessa maneira, eu decidi responder diretamente. Quem sabe, mas todo mundo parece estar estudando seriamente. É assim mesmo. Seria bom não haver desistentes. Não senti nenhum entusiasmo pela preocupação dele pelos outros. Aconteceu alguma coisa? Depois que perguntei, Katsuragi começou a falar de uma maneira que parecia um pouco pesada. Quando você estava no ensino médio, você já ocupou o cargo de representante da turma ou ingressou no conselho estudantil? Não, de jeito nenhum. Eu nunca fiquei interessado. Sempre fui representante de turma ou membro do conselho estudantil desde que estava no ensino fundamental. Eu até servi como presidente do conselho estudantil no ensino fundamental e médio. Mas, depois de vir para esta escola, tive que fazer alguns grandes ajustes. Isso me lembra que você não entrou no conselho estudantil. Eu queria ingressar, mas não consegui o reconhecimento do presidente do conselho estudantil Horikita. Este tópico não tem nenhuma relação com o tema dos exames finais. O conselho estudantil e os representantes da sala de aula parecem não ter autoridade à primeira vista. A maioria dos estudantes acha que não vale a pena. Eles só pensam que é preciso muito tempo e esforço, então apenas algumas pessoas querem fazê-lo. É o mesmo sentimento que tenho sobre isso. Basicamente, eu não quero estar em uma posição de gerência ou algo assim. No entanto, essas posições recebem privilégio. Em outras palavras, há uma diferença que não pode ser coberta entre aqueles nessas posições e aqueles que não são. E eu perdi esse privilégio. Sua avaliação na classe A deve estar acima de um certo nível. Se fosse esse o caso, eu nunca teria escolhido alvejar a classe B para o exame final. Eu também acho. Alguém como Katsuragi escolheria a classe C ou a classe D. Ele escolheria a tática certa para garantir a defesa e a vitória. Está tudo certo. Para me falar sobre as condições internas da classe A. Você entenderá mesmo depois de uma quantidade mínima de análise. Você não precisa assumir muita responsabilidade, sabe? Parece-me que você está liderando a classe A, mas esse não é o quadro geral. De qualquer forma, como é agora, a classe A é como uma fortaleza. O importante é que vocês mantenham sua posição atual. Está certo? Para ser informado pela classe D, quem deveria nos perseguir? Talvez haja coisas que só possam ser vistas objetivamente, já que estou olhando coisas de muito longe para alcançá-las. Quando nós dois voltamos para o dormitório, havia uma multidão de pessoas no saguão. É muito barulhento. Aconteceu alguma coisa? Quer perguntar por aí? Nas proximidades, havia um rosto que eu conhecia, o professor, então eu o chamei.
O que aconteceu? É a Yanokoji, Sua Alteza. Parece que todos no primeiro ano receberam a mesma carta em suas caixas de correio. A mesma carta. Andei pela multidão e virei a tecla de descagem na minha caixa de correio. As caixas de correio geralmente não são usadas, mas elas são usadas ocasionalmente para compras online, notificações de escolas e transações de aluno para aluno. Os outros alunos também pareciam interessados, olhando por trás de mim na minha caixa de correio aberta. Abri a porta depois de discar a combinação certa. Peguei o papel dobrado em 4 direções que estava dentro e voltei para Sotomura. É isso. Katsuragi voltou um momento depois com o mesmo papel. Katsuragi abriu a carta ao mesmo tempo em que abriu o papel dobrado. As palavras impressas no interior diziam: o aluno do primeiro ano Ishinose Honami, da classe B, pode estar acumulando pontos ilegalmente. Ryuen Kakeru, Sotomura abriu seu próprio papel para nos mostrar que ele também tinha conseguido a mesma coisa. Katsuragi terminou de ler o papel e murmurou: o que ele quer dizer com escrever seu próprio nome? Se isso for infundado, há uma chance de ele assumir a responsabilidade. Isso significa que ele está fazendo isso porque é mais ou menos verdade? Se não for esse o caso, é um plano tolo. Mas é um método que eu não colocaria além dele. Independentemente de ser verdade ou não, ele deveria tomar a ofensiva se houver material que as pessoas possam achar ilegal. Bem falando, poderia ser difamação ilegal, mas esse cara nem se importaria com isso. Se é mentira, a imagem de Ryuen corre o risco de ficar muito manchada, mas como a reputação de Ryuen já é ruim, e do ponto de vista dele, isso não importa. Oi, Ryuen está de volta. Um dos alunos descobriu Ryuen voltando da escola. Ryuen entrou no saguão. Gostaria de saber se ele sabe o que causou a comoção. Oi, Ryuen. O que você está tentando fazer? Assim que ele entrou no saguão, os garotos da classe B o interrogaram enquanto subiam e o agarravam. Ah, do que diabos você está falando? É sobre esta carta. Você está distribuindo essa porcaria. Ele disse isso e colocou a carta na frente dele. Quando Ryuen viu a carta, ele simplesmente deu de ombros e sorriu. O aquilo não é interessante. O que é de engraçado nisso? Há algumas coisas que você pode fazer e há algo que ultrapassa os limites. Então prove isso. Que Ishinose não está acumulando pontos ilegalmente. Isso é que tal, Ishinose? Enfrentando Ishinose, que veio depois de ouvir a comoção, Ryuen perguntou, segurando a carta. Não importa o que eu diga aqui agora, Ryuen-kun provavelmente não vai acreditar. Certo, de fato. Isso porque cabe à escola decidir se houve fraude ou não. Certo. Me desculpe todo mundo. Eu pareço estar sob uma estranha suspeita. Mas tenha certeza, amanhã vou denunciá-lo ao professor e provar que este é um mal-entendido de Ryuen-kun. Ishinose se destaca com uma aparência digna. Como você pretende provar isso para mim, Ishinose? Eu vou explicar os detalhes para a escola. Vou declarar quantos pontos tenho e como os obtive. Você ficará satisfeito com isso, não vai? Relatar à escola. Antes disso, você não pode explicar aqui. Então agora você está disposto a acreditar em mim apenas dizendo aqui, Ryuen-kun. Não vou acreditar. Seria tão fácil quanto respirar para você mentir sobre isso. Portanto, se a escola mediar isso, não há espaço para injustiça. Cuco, entendo. Você também tem razão. Você está convencido? Os alunos próximos da classe B gritaram. No entanto, os seres humanos são criaturas sujas e mentirosas. Não é possível que você esteja pensando em algumas contramedidas e encobrindo as evidências. Mesmo até o fim, Ryuen agride agressivamente Ishinose. O que esse homem está pensando? Mesmo que Ishinose tenha muitos pontos, ela está longe de ser o tipo de pessoa que os pegaria ilegalmente. Ele não tem chance de vencer acusando-a obstinadamente aqui. Katsuragi parecia achar difícil de entender, e sua expressão se tornou mais séria.
Então o que eu tenho que fazer para você acreditar em mim? Vamos começar divulgando quantos pontos você detém aqui primeiro e depois explicar como os obteve. Então vou relatar a mesma coisa para a escola amanhã. Com isso, os estudantes que cada vez mais desconfiam de você aqui estarão convencidos. Na verdade, é verdade que isso reduziria drasticamente suas chances de mais tarde inventar desculpas ou mentir. No entanto, eu não acho que Ichinose concordará facilmente. Essa é uma proposta impossível, Ryuin-kun, ou seja, você admite violar as regras. Não é desse jeito. Só porque não recebi meus pontos ilegalmente, não significa que posso revelar minha mão. Quantos pontos pessoais alguém tem influenciará muito suas estratégias no futuro. Ou seja, mesmo se houver suspeita temporária, ela precisa esconder a mão. Desde que eu explique a escola amanhã, deve ser investigado. Além disso, se eu violar uma regra, independentemente de tentar ocultá-la ou não, tudo será tornado público, certo? Não há provas de que você se reportará à escola amanhã. Então, você pode contar a eles, Ryuin-kun. Como está escrito nesta carta. Realmente. Kuko, você parece bastante confiante. Se Ichinose coletar pontos ilegalmente, ela deve estar se sentindo bastante desconfortável com isso. No entanto, ela não vacilou. Ela permaneceu digna como sempre. Então estou ansioso para amanhã. Ichinose observou Ryuen, que entrou no elevador e saiu com um sorriso destemido. Uma vez suspeitada, a dúvida permanecerá até que seja completamente dissipada. Uma Ichinose semelhante não é exceção. Quanto maior a dúvida, maior a confiança que é instantaneamente perdida. Katsuragi analisou a situação e deu uma conjectura correta. Isso também se aplica aos políticos que representam nosso país. Não importa quanto apoio eles tenham atualmente, uma mentira prejudicial pode fazê-los perder esse apoio. É claro que, se eles sabem que é apenas um disparate, o apoio deles pode ser aumentado mais do que antes, mas na maioria das vezes é impossível eliminar completamente a suspeita. No dia seguinte, o que Ichinose disse se tornou realidade. A escola emitiu um aviso dizendo que ela não havia violado nenhuma regra. Ela tomou a escola como garantidora e dissipou com segurança todas as dúvidas. Por acaso, vi antes que Ichinose facilmente tinha mais de 1 milhão de pontos pessoais. Ela deveria ter acumulado ainda mais agora do que tinha antes.